Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre o estresse. O estresse, ele afeta muito no seu corpo, o seu cérebro e o seu coração. Taquicardia, agitação, confusão mental, isso tudo são sintomas de um episódio de estresse. Mas, Nath, estresse e ansiedade não é a mesma coisa? Não, são duas coisas totalmente diferentes. Vou citar duas diferenças que vão ficar fáceis de você se identificar. A primeira é que num episódio de estresse, a pessoa ela consegue identificar o motivo que está gerando aquelas sensações, aquele sentimento todo nela. E a segunda é que o estresse sempre vai estar relacionado com algo presente, que está acontecendo no momento e a incapacidade da pessoa de lidar com aquela situação. Já na ansiedade, geralmente a pessoa ela não consegue identificar o que está causando aquela ansiedade nela, o que está causando aquele sentimento. E também não é algo que é agora, geralmente é algo do futuro. E pode também, às vezes, estar relacionado com o passado. E o estresse, pessoal, quando você é exposto por essa situação por longo tempo, pode te dar um risco muito grande de desenvolver ansiedade, depressão. No caso de pessoas que já têm problemas com adições ou de vícios, ou que são filhos de viciados. Então, aumenta essa predisposição em você. Também o estresse, ele aumenta a capacidade da perda de memória. Embora uma vez ou outra na vida a gente vai ter um episódio de perda de memória, o estresse agrava esse problema. E um terceiro fator eu achei assim, o mais agravante de todos no caso do estresse, estudos recentes da neurociências mostram que o estresse ele literalmente mata os seus neurônios, porque ele afeta uma parte muito importante do seu cérebro, que é o hipocampo. E os nossos neurônios, como vocês sabem, né, eles se renovam, eles se subdividem, e o estresse diminui o tempo de vida deles. Então fica a dica para vocês agora de algumas coisas que vocês podem fazer para diminuírem o estresse e não ficarem em uma exposição prolongada a ele. Lembrando que, como as outras emoções, o estresse em si ele não é ruim, porque ele faz parte de um sistema de defesa que temos. Sem ele, por exemplo, num acidente, exposto a um perigo real, não teríamos condições de reagir de maneiras favoráveis. Então, agora vocês vão aprender algumas coisinhas que vocês podem lidar para poder lidar com o estresse. Por exemplo, em um caso que eu peguei em consultório, um senhor ele estava muito estressado com a situação das coisas que ele estava mexendo, né? Financeiras, de casa. E todos esses sintomas que eu mencionei para vocês, ele tinha taquicardia, perda de memória. Já estava fazendo vários exames de coração, porque estava sentindo muita dor no coração, parecia literalmente quando ele falava. Ele falava que parecia que o coração ia sair pela boca. E quando eu perguntava o que estava causando isso nele, ele sempre mencionava as coisas que estavam acontecendo na vida dele. Então eu vou ensinar para vocês 3 coisas. Dentre essas 3 coisas, a primeira que eu fiz com ele em consultório, que foi assim excelente, que ajudou ele a diminuir o estresse, foi a respiração. Existem 2 formas de que você pode fazer isso. A primeira maneira é a inspirar e expirar só pelo nariz. Quando você for fazer esse tipo de respiração, você precisa puxar por um tempo e expirar pelo dobro do tempo. Por exemplo, você pode fazer assim, ó. Puxa e conta de 1 até 4 e solta contando de 1 até 8, tá? Você pode fazer essa respiração ou você pode fazer essa respiração assim. Puxa com a narina direita, solta com a esquerda. Puxa com a esquerda e solta com a direita. E assim vai. Puxa. E assim você vai repetir esse processo aí pelo menos por 1 minuto.
é o tempo necessário de você mandar o oxigênio que precisa para o seu cérebro, para ele diminuir a liberação de hormônio e assim aliviar o seu estresse. A segunda maneira, pessoal, são plantas medicinais. Vocês podem usar em chás e vocês podem usar em receitas no seu dia a dia. Por exemplo, manjericão, cúrcuma, hortelã, ginseng brasileiro e a folha de oliveira. São plantas excelentes para chá. E a terceira maneira, vou ensinar para vocês agora alguns pontinhos no pé. Pessoal, eu já passei um pouquinho de creme aqui para ficar mais fácil de deslizar, tá? Lembra lá, se você tiver um marcadorzinho de terço da ponta redonda, todo mundo tem um desses em casa, então você pode fazer. Vou ensinar para vocês 3 pontinhos aqui no pé. O primeiro vai ser esse aqui, ó. Vamos pegar esse pontinho, pode fazer esse movimento aqui, ó. Vai aliviar o estresse. Principalmente nessa regiãozinha aqui, olha, tá vendo? Aqui é a mais gordinha do dedão. Vocês vão fazer assim, ó. Esse dedo chama hálux, tá? É o dedo gordo que a gente tem. Vocês vão fazer esse movimento e nessa partezinha da unha aqui, ó. Vocês podem fazer tanto com a sua mão, quanto usando o marcadorzinho que eu falei pra vocês. Fazendo assim, ó. Esse movimento assim, isso aqui em cima, tá? O outro pontinho é esse aqui, nessa posição, nessa direção, tá? Essa direção assim, vocês vão fazer essa direção, vai aliviar bastante o estresse de vocês. Aqui, tá vendo que aqui tem esse, parece um buraquinho na hora que você coloca o dedo aqui, olha. Ó, você sente que tem um buraquinho aqui no pé. Você pode... Esse é um pontinho essencial para trabalhar muita coisa, mas em especial o estresse e a ansiedade. Você pode fazer, ó, e pressionar do mesmo jeito. 1001, 1002, 1003, como eu mostrei no primeiro vídeo. Tá bom? Então, vocês acabaram de ver quais pontinhos no pé vocês vão pegar para o estresse, tá? Vocês podem fazer aí no seu companheiro, na sua companheira também, ou até em você mesmo. Sempre com muito cuidado, tá, pessoal? Hoje vocês aprenderam a diferença da ansiedade e do estresse, viram quais são as coisas que vocês podem fazer para diminuir o estresse e aí melhorar, né, a função do cérebro e também do coração, que são os órgãos que são afetados por essa emoção, tá? Lembrando, pessoal, mais uma vez, que nenhuma das dicas mencionadas aqui substitui uma consulta médica e uma consulta com um terapeuta. Se por acaso você está passando por um momento de estresse muito grande, já está exposto a essa situação por muito tempo, procure um médico, faça uma avaliação, procure um terapeuta, ok? E lembre-se, na vida, tudo é simples ou muito simples. O resto, a gente é que complica.